O maníaco do parque, ele não era assaltante, ele não era usuário de drogas, ele não era estelionatário, não era. Ele era motoboy. É. E, por sinal, era um bom motoboy. Era um cara que ganhava o seu dinheiro, corria atrás. Patinador também, né? Patinador, era um cara com uma habilidade muito curiosa de comunicação. Mas ele tem o quê? Um desvio grave de conduta sexual. Um problema seríssimo psiquiátrico. Né? Aonde ele se estimula com o quê? Porque o estuprador, e isso eu convivi com estupradores que eu aprendi, o estuprador, ele poderia conseguir mulheres para ter relação sexual, mas ele não quer. Ele não quer o consensual. Não, ele quer a pessoa que reaja. A pessoa que não quer. Que não quer. E outro detalhe, o estuprador, esse serial killer, olha que interessante, seu público vai entender. Ele não quer qualquer mulher. Eles têm fixação por um padrão de mulher. Uhum. O cara se fica aficionado. No caso do maníaco do parque, ele era aficionado por uma mulher jovem. Ela tinha que ter de 20 a 23 anos. Tinha que ser de cor branca, tinha que ter um cabelo preto e um físico magro ou um físico normal. Esse era o padrão desse homem. Tanto é verdade que o DHPP descobriu que ele teria matado 11 mulheres. Só que só encontraram 7 corpos. Só que se você pegar os 7 corpos, e eu fiz o vídeo na cena do crime inteiro, foi um dos vídeos que mais teve acesso, né, Alan? O do maníaco do parque. Acho que deu mais de 1 milhão de acessos. Uhum. O maníaco, ele é um caso que, embora tenha acontecido há quase 30 anos, né, ele tá preso, ainda é intrigante. E eu vou contar o que aconteceu agora, hein? O que eu vou contar é inacreditável. Uhum. Tá? E eu peguei na cena do crime, eu coloquei a foto das 7. E depois eu peguei as fotos das outras. Daniel, uma parece irmã da outra. Porque é muito igual o tipo físico de que ele gostava. Então ele gostava desse... Ele tinha uma fixação, ele não queria loira, ele não queria Sansei, Nisei, não queria. As meninas mais gordinhas não queria a mulher mais velha, mais jovem, não, ele queria aquele padrão. Só que o maníaco do parque, agora eu vou te contar, eu não sei se você sabe o que eu vou te contar. Isso é da época. Então ele levava as meninas de forma consensual. Convencia elas no negócio de foto. Contava uma história para boi dormir. Só que tem um detalhe. A minha equipe, o Alan tá aqui, nós fomos gravar lá. O parque, né? Lá onde? No parque do... No parque do Estado. Parque do Estado. Aquilo é monstruoso de grande. É enorme. Aquilo é uma mata infinita. E se você entrar ali, você se perde. Se você bobear, você se perde e não volta. E eles ficaram impressionados, a gente foi filmar lá, com que aquilo realmente é algo meio tenebroso. Mas ele, com lábia, ele falava, não, vamos entrar, porque as fotos ficam melhor. E a mulher acreditava. E eu quero dizer para o seu público que toda menina jovem parece que no Brasil tem vontade de ser modelo. Tem um sonho, né? Tem um sonho de ter uma passarela, ou de ser modelo de foto. Mas vou te falar, não é só mulher não, viu? Tem homem também. Na minha época tinha essa coisa do book, vamos fazer um book, vamos tirar foto. Tinha muito homem que ia também. Então os dois, né? É que mulher talvez nela, a mídia mostra mais... hoje em dia tá mais... mostra os dois. Mas a mídia naquela época era muito focada na mulher, no modelo mulher. Então elas iam nesse sonho, né? Sim. E elas entravam lá. Só que o que acontecia? Quando elas entravam lá, ele praticamente, num determinado momento, ele virava uma chave. Ali, ele se transformava no maníaco do parque. E aí ele queria o quê? Ele queria agredir, machucar, praticar atos sexuais até a morte. Meu Deus. Até a morte. Mas o que eu vou te contar agora, que a gente descobriu fazendo investigação na cena do crime, que é algo que mostra até onde vai a maluquice, a perversidade. Bom, então ele matava a moça, deixava lá, porque como já era bem pra dentro, ele sabia que ninguém ia entrar lá, e ele ia embora. Até achar, né, o cadáver lá, ele já tá longe. Daniel, o que eu vou te contar, eu não sei se você sabe. No dia seguinte ele voltava. Voltava pro cadáver que ele matou? Voltava. Ele voltava no dia seguinte, voltava no segundo dia, voltava no terceiro dia. Sabe para quê? Para quê? Porque ele queria
praticar atos sexuais com o cadáver e ele queria morder o cadáver. Eu sabia dessa fase, dessa parte do morder, que ele mastigava o mamilo das vítimas, tudo, mas ele tinha relação com o cadáver? Tinha. Dias e dias depois. Depois, quando o corpo começava a ficar num estado avançado de putrefação, ele parava e aí era o start para ele procurar a próxima. Pelo amor de Deus. E ele foi em cadeia fazendo isso em 6 meses. Então ele só procurava uma nova vítima quando ele ele cansava de abusar daquele cadáver. Sim, por causa do cheiro. Meu Deus. Porque 3, 4 dias ainda... Acho que já começa a feder, mas ainda ele conseguia manter relação ali na cabeça louca dele, né? Bom, o que aconteceu? Então, isso foi o Maníaco do Parque, né? Na cena do crime, eu conto toda a história de como a polícia chegou nele, que não foi fácil. Não foi fácil. Porque entenda uma coisa, começou a ter boletins de ocorrência de desaparecimento, mas não tinha corpo. Então, você entendeu? Como é que você começa uma investigação? Não tem corpo. A família falando, desapareceu alguém da minha família e a polícia não achava o corpo. Não achava. E ninguém achava nada. Então a menina, onde ela tá? E aí, ele foi preso, ele negou o crime inicialmente, depois ele resolve confessa tudo, ele confessa as 11 mortes, só que ele apontou os 7 corpos, os outros ele não soube. Ele confessa 11, então? Confessa, mas ele não sabe também, o parque é muito grande, o parque lá é gigantesco. E sumiram, os outros corpos não foram encontrados. Nunca foram encontrados? Nunca foram encontrados. Hoje são pessoas desaparecidas. Então quantos são? 8, 9, 10, 4 corpos? Sim. Nossa, disso eu também não sabia. Que tem um corpo da época do Maníaco do Parque que não foi encontrado até hoje. Não foi encontrado. E aí, ele pega uma pena de 260 anos, ele já cumpriu praticamente 27 anos e meio. Uhum. E o mais impressionante, esse homem não envelhece. Daniel, você sabe que é passar 27 anos e meio preso e ele não envelhece. Eu peguei fotos dele atual. Ele parece o jovem de 25 anos que ele tinha. Eu vi uma entrevista dele, Lordello. Parece que ele tá mais corado até hoje em dia, assim, melhor ele tá super de rosto. Bem. Super bem. Fisicamente, o Maníaco do Parque parece que tá bem, assim, hoje em dia, dentro da cadeia. Não, tá muito bem. Ele hoje tem 56, 57 anos. É novo ainda, né? E ele vai ser solto em 2028. Mas peraí, ele vai ser solto mesmo? Não, em tese ele vai ser solto. Daqui a 2 anos. Por quê? 2 anos e meio. 2 anos e meio, 3 anos. Só que ele deve trabalhar na cadeia, se o advogado pedir a remissão, que é 3 dias trabalhados, desconta 1 na pena. Pode ser até menos. Ou seja, pode ser até 2027 ele sai da então, cadeia. Agora, a notícia que eu quero te trazer me chama a atenção, tá? Por quê? Porque quando eu fiz na cena do crime a história inteira dele, me impressionou as fotos que eu tive acesso das mordidas dele nas vítimas. Você viu essas fotos? Eu vi. Pelo amor de Deus. Só que o que eu descobri essa semana realmente é para o LendaCast. Boa. Esse homem arrancou todos os dentes da boca dele. Como assim? Ele arrancou? Ele mesmo? Ele arrancou. Você acredita nisso? Como assim? Ele arrancou. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Por quê? Então, vamos lá. A notícia que foi passada é que ele tem um problema antigo na boca, nos dentes, tá? A informação é um problema antigo. Eu não sei se é da época que ele fez esses atos, mas ele tem um problema na arcada dentária que está... Essa é a história que eu ouvi. Tá. Que promovia dores. Ele ficava com dor de dente ali. Dor de dente. E a partir dessas dores de dente, ele não conseguiu um tratamento que eliminasse essas dores. E a partir daí, ele resolveu resolver esse problema se fazendo uma automutilação, que seria, ele arrancou todos
os dentes. Mas, tipo, ele mesmo, ele foi lá... Ele. Para você ver quem é Francisco de Assis Pereira. Eu tô te dizendo isso porque recentemente eu tive que fazer um canal. Pelo amor de Deus. E não é brincadeira. Dói demais. E eu não consigo imaginar uma pessoa arrancando o próprio dente. E outra coisa, na época primitiva, as pessoas arrancavam o próprio dente, mas a pessoa tinha uma ferramenta para arrancar. Agora, como ele arrancou, ele não tem dente nenhum. Dente nenhum. E depois que ele arrancou todos os dentes, ele pediu para o diretor da cadeia que ele quer colocar uma prótese. Tá? Dentária. E nas cadeias, realmente existe todo um sistema para você dar uma assistência para o preso. Tá? O ano passado, nós tínhamos um quadro na Operação de Risco chamado Lordelo Investiga. Uhum. O Lordelo Investiga, a gente localizava presos e presas em cadeia que queriam contar a vida delas para mim. Então eu voltei nas cadeias e sentava com os presos e eles me contavam. E eu estou te contando isso porque uma das presas que eu entrevistei, que já foi no ar no Operação de Risco na Rede TV, ela mostrou os dentes dela, porque ela perdeu os dentes, e ela falou, olha, aqui na cadeia, no Presídio Feminino de Santana, em São Paulo, providenciaram todos os dentes dela. Uma prótese. Na prótese, ela estava muito contente. Só que o maníaco do parque, ele não queria uma prótese comum. Ele quer uma prótese de porcelana. Ah, material específico para ficar bonito e brilhar ainda na boca. Ele quer brilhar. Quer brilhar. Então, a última novidade, a última notícia escabrosa do maníaco do parque e é aonde pode chegar um homem que arranca todos os dentes. E outra coisa que eu não consigo entender, e eu tô para conversar com o meu dentista, doutor Diego, para saber o seguinte: o cara arranca o dente e o ponto. Então, e a questão, e não vai sangrar. Não, e a questão da higiene, ou dele pegar uma doença e ele até morrer com isso. Pelo amor de Deus. Se fosse nos tempos antigos, minha avó estivesse ouvindo essa história, ela ia falar assim, isso daí tem pacto com o demo. Porque quando você não tem dor, não morre, não envelhece, minha avó falava isso. Isso daí é tão ruim que é... Como é que fala? Vaso ruim não quebra, né? Como que o cara arranca o próprio dente? Não, veja bem, vamos dizer que você arrancou um dente, vai, mas tá bom, você arrancou, mas e depois? Porque quando você arranca um dente... Eu nunca arranquei, mas você vai ter que dar um ponto, você vai ter que fazer... Quer dizer, é um negócio de maluco. E outra coisa, tem a parte de higiene. Tem a parte de higiene. Se você arranca os dentes e você não tiver um remédio, que nem eu tratei do canal. Meu médico, meu dentista colocou um monte de remédio. Falou, não, ainda dói, tem que pôr um monte de remédio, porque se ficar uma bactéria aqui, você morre. Vai ter uma doença grave. Eu tive um problema num canal, que eu tive que refazer o canal, mas foi um trabalho, Lordelo, que eu... E a dor, e remexe, parece que vai lá... E assim, quando tu tá com dor de dente, dá vontade de enfiar uma agulha pra tentar parar, né? E o cara foi lá e arrancou todos os dentes e tava vivo. Olha, uma coisa impressionante. Agora, do caso maníaco do parque, isso eu não pude contar, porque foi agora. A gente fez no começo do ano. Agora, eu queria contar o que nós descobrimos lá na cena do crime, com o caso maníaco do parque, e eu consegui a entrevista com uma psiquiatra. Tá? É realmente bizarro o que eu vou contar. Mas com um psiquiatra que acompanha ele, não? Não, eu vou te contar. Que acompanha ele. Olha, é bizarro. É bizarro porque não é lenda, é verdade. O que eu vou contar é verdade. Não é lenda. Não é lenda, é verdade. Há anos atrás, uma psiquiatra, já com uma certa idade, ela estava defendendo uma tese sobre serial killer, pessoas com sérios problemas. E ela foi em diversos presídios querendo entrevistar presos. E isso realmente é possível. Primeiro você tem que ter uma conversa com a direção da cadeia. A direção da cadeia geralmente aceita. Aí nós vamos conversar com os piores presos para ver se o preso quer. E eu na minha época, eu fiz isso, acontecia isso. Então eu quero falar, porque é uma coisa de estudo médico, não tem nada a ver com o processo em si. E essa médica, quando ela cai num dos presídios, o rapaz falou, mas quem está preso aqui é o maníaco do parque. Ela falou, nossa, eu quero muito entrevistar ele, porque o caso dele é muito específico, é muito interessante. E aí, conversaram com o maníaco do parque, ele falou, eu quero, porque ele gosta de falar. Ele gosta? Ele adora entrevista, ele adora. Meu Deus. Ele adora. E aí,
foi marcado de hora no presídio essa médica psiquiatra e tiraram o maníaco do Parque da Cela. Tiraram e levaram para uma sala pequena. Essa sala tinha uma mesa até com tampo largo, o maníaco do parque de um lado e ela do outro. Porta aberta e o agente penitenciário na porta. E ela começa a entrevista. Começa a perguntar como é que ele era na infância, aquele papo todo. Deu 6, 7 minutos, ele fala, doutor, é muito barulho, eu não consigo, tá muito barulho, é muito barulho. Aí ela, não sou eu. Não, mas eu não... E aí ele falou, tem que fechar essa porta. Aí ela chega pro agente penitenciário e falou, olha, por favor, encoste a porta. Não, doutor, é perigoso. Mas a porta estava aberta mesmo, estava aberta. Né? Tá. E aí, o agente penitenciário fechou a porta. Mas ele ficou para dentro? Ficou para fora. Ficou para fora por quê? Porque é uma conversa de médico com um paciente. Sim. Ainda mais questões psiquiátricas. Tem que ter, tem que ter ali um sigilo. É, uma individualidade. Bom, e isso eu consegui essa declaração, coloquei-lo na cena do crime, e o que a médica contou, eu vou contar para você. Quem quiser ver, corre lá no cena do crime. Imagina só os dois quietinhos, pelo amor de Deus. Hein? Daniel, então imagina que ela está conversando. Daniel, deu mais ou menos 5 minutos do início da conversa. Com a porta fechada? Com a porta fechada. Ele avança nela como se fosse um gato. Ele avança, porque a mesa era larga. Ele avança e agarra no pescoço dela. Meu Deus. Isso aconteceu. A moça está entrevistada, ela não sei, vai ver. Agarra. Quando ele agarra, ele está olhando com ela a um palmo. Cara a cara aqui, ó. Ela ficou pálida e ele com aquela cara dando risada e ele disse para ela assim, calma, eu não vou te matar. É uma brincadeira. E soltou o pescoço e voltou e sentou. Coitada, ficou toda borrada, não quis... E ela continuou a entrevista? Não. Não, mas olha o que curioso, olha o que é uma profissional. Eu queria perguntar pro seu público, acontece isso com você? Não, eu já tava indo embora na hora. Na hora, eu não queria mais saber. Eu falava, ai, que é uma brincadeira, que legal, vou tomar uma água ali, eu nunca mais voltava. Daniel, ela continuou a entrevista. A entrevista foi perfeita, tá? Ela ganhou a confiança dele e ela voltou mais 5 vezes. Porque se ela continua, ela é guerreira mesmo. Ela né? é guerreira. Ela é uma super profissional. E também eu acho que pelo fato dela ser psiquiatra, né, Lordela, ela deve falar assim, bom, já que ele me largou, deve ter pensado com ela, vou continuar. Ah, que legal essa brincadeira, mas não faz mais isso, mas vamos lá, não sei o quê. E aí, acho que ela deve ter conseguido tirar coisas dele absurdas, né, de informação. E ele é um produto ali para ser investigado, que para uma pesquisa é uma coisa... O pessoal já tá falando aqui, ó, chama essa psiquiatra para entrevista, Daniel. Vou chamar mesmo. Ela é de onde, sabe? Ela é de São Paulo. São Paulo? Ela é de São Paulo. A gente pode tentar te aproximar. Aí, ó, porque o relato dela... Que quando ela conta, né? A gente conseguiu o relato dela, é um negócio... Porque o cara agarrar no pescoço da mulher. Pelo amor de Deus, se ele quisesse ali... Quer dizer, ele fez uma brincadeira, que eu nem vou falar que é brincadeira de mau gosto. Se a pessoa tem problema no coração, ela morre. Já era. Não, mas ali, cara, ela tá com o maníaco do parque. Ele gruda nela, não é brincadeira. Mas ela soube levar, né? Soube. Ela soube agora eu lembrei de uma outra passagem do maníaco do parque. O maníaco do parque, no presídio onde ele está atualmente, que é interior de São Paulo... É Itaí, né? Não é Itaí, é um nome estranho, mas Iraí, Itaí, eu sei que é perto de Avaré, porque meus pais têm casa em Avaré, Sim. E quando eu estava em Avaré esses tempos, o pessoal falou que é pra frente, 70 quilômetros pra frente. E o que acontece? Quem estava lá anos atrás, estava primeiro que ele, era o Pedrinho Matador. Uhum. E o Pedrinho Matador, quando soube que ele ia para lá, ele já divulgou. Eu não aceito ficar numa penitenciária junto com o maníaco do parque. Vou matar esse cara. Então ele já tinha jurado matar o maníaco do parque. Mas aí eu quero dar uma explicação para o seu público. Muita gente pode pensar, então solta os dois no pátio. E era só soltar. Faz um gladiador. Se você soltar no pátio o maníaco do parque e o Pedrinho, o maníaco do parque não ia durar
2 minutos. Não ia durar, porque nas mãos do Pedrinho, ninguém aguenta. Você falou, né, que ele mata com as mãos. Com as mãos. Ele não usa nada. Muito forte. Mas o diretor da cadeia, e eu fui diretor de cadeia, aí eu tenho que me explicar, porque o público quer ver sangue. O público está na dele. O público quer ver a luta de gladiador. Não, agora ele quer ver a coisa resolvida. Mas a gente que tem cargo público e que está à frente do negócio, você tem que zelar pela integridade física das pessoas. Você não pode. Então vamos supor, todo mundo sabia que o Pedrinho quer matar o maníaco do parque. Se o diretor permite que os dois fiquem no pátio e ele morra, e essa informação vai para a imprensa, vai para o Ministério Público, o diretor está enrolado. O agente penitenciário que colocou. Então, eles ficaram um bom tempo juntos, mas sempre em locais totalmente... Então, quando um tomava um banho de sol, o outro não podia tomar. Isso era um cuidado que a administração da penitenciária tinha que ter, né? Sim, sim. Para que eles não se encontrassem. E realmente tem que ter, porque senão você está jogando a pessoa para o leão. E volto a repetir, o funcionário público ele tem um cargo para defender, claro. Ele tem normas para zelar. E a lei fala que o preso é responsabilidade de quem mandou prender, que é o Estado. Uhum. E lá o agente penitenciário, o diretor da cadeia, está representando o Estado.